irmãos podem sentar e hoje, pela graça do Senhor Deus, nós começaremos a exposição no livro de Joel. Fizemos já duas séries temáticas e agora nós retornamos à exposição de livros e hoje vamos começar com o livro de Joel. Nós vamos estudar, vamos expor a Escritura Sagrada nos seus 3 capítulos. E antes da leitura é preciso que tenhamos o contexto deste livro e deste profeta. O autor é Joel, ele é chamado de filho de Petuel. Em hebraico o nome dele é Joel ben Petuel. Mas nós não temos mais informações do que isso. Aliás, o livro de Joel é um livro que não conseguimos identificar quem exatamente era Joel e em que época ele escreveu. Não há, portanto, nenhuma informação a mais acerca do autor e também não há nenhuma informação acerca da data. Há uma discussão muito grande com respeito à data deste livro. Alguns defendem que Joel ele faz parte dos profetas que antecederam a ida de Judá ao cativeiro babilônico. O argumento é que a tradição judaica coloca o livro de Joel entre os profetas que anteciparam este momento. Por isso, baseados, portanto, na tradição hebraica, dizem então que este livro ele está colocado antecedendo este grande evento na igreja do Senhor. Mas há um problema aqui, é porque se de fato esse livro é desta época, se faz uma pergunta: por que Joel ele não cita o nome do rei? Isto é algo comum aos profetas. Geralmente quando os profetas escrevem e quando eles trazem exortação para a liderança, eles afirmam ou chamam o rei à sua responsabilidade pastoral. E nós encontramos em Joel não a afirmação de um rei, de um pastor acima do rebanho de Cristo, como político, como estadista, mas nós encontramos apenas Joel afirmando sobre os velhos, os anciãos, os presbíteros. Por isso há uma dificuldade por parte de alguns em achar que este livro ele está entre os profetas anteriores. Há aqueles que defendem que Joel ele está entre os profetas posteriores, ou seja, ali no momento do cativeiro e o retorno do povo de Deus. Mas o livro também ele não nos dá nenhum indício, nenhuma informação acerca disto. Apesar de que ele trata do templo, e se ele trata do templo, então ele vai ser ali na mesma data do profeta Ageu, mas isso não é contundente para afirmarmos que Joel é um profeta do exílio, ou um profeta que antecipa o exílio e o retorno do povo de Deus para a sua terra. Então não há como distinguir, não há como precisar a data deste livro. Existe um terceiro grupo que coloca uma data mediana ali, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, mas a verdade é que nós não podemos com precisão dizer a época em que esse livro ele foi escrito. Agora nós sabemos que esse livro ele possui um estilo e um destinatário. Os destinatários obviamente eram o povo de Judá, e temos um estilo, é profético, mas ao mesmo tempo Joel se manifesta como um poeta. Ele escreve de maneira a demonstrar que sabia fazer jogo com as palavras. Portanto, Joel ele tinha uma veia poética e ele utiliza isso no seu livro. E quando nós olhamos para o livro de Joel, vamos perceber como ele é simples e ao mesmo tempo profundo na sua estrutura. Ele praticamente está dividido em 3 partes, este livro. Na primeira parte, que é basicamente o capítulo 1, vai do verso 1 até o verso 20, que é a leitura que nós faremos hoje, nós encontramos aqui a descrição de uma praga que dá-nos a impressão de que já aconteceu entre o povo. E aí então o profeta vai fazer uma associação entre esta praga, que é a praga de gafanhotos, com o dia do Senhor e a necessidade de arrependimento. Depois, no capítulo 2, dando continuidade a esse tema, mas ele vai falar de uma praga que dá-nos a ideia de um futuro, ou seja, a atuação do Senhor. Ele faz uma ligação com esta praga
do passado, e ele aponta então para o futuro, e mais uma vez ele evoca o dia do Senhor, e ele traz a necessidade do arrependimento. Mas aí há um ingrediente a mais, porque ele não fala apenas da praga, ele não fala apenas do grande e temível dia do Senhor, ele não fala apenas do arrependimento, mas ele também fala da misericórdia. Ele mostra que em meio a esse desespero, há a misericórdia de Deus que se manifesta no seu povo. Depois, a partir do capítulo 2, verso 28 até 3, 21, portanto, o final do livro, nós temos a conclusão do profeta. E aí então, ele muda de assunto, embora o tema geral continue, mas ele não fala mais de praga, não fala mais acerca do arrependimento ou da obra do Senhor, mas ele vai falar especificamente sobre Deus atuando no meio do seu povo. Ele vai falar do amparo de Deus no meio daqueles a quem ele ama e escolheu para si. Portanto, a estrutura do livro de Joel, assim como o livro é pequenininho, é muito fácil de se entender. Primeiro uma praga no passado, depois uma praga no futuro, depois o total amparo do Senhor Deus, isto obviamente somado ao dia do Senhor, ao arrependimento e à misericórdia do nosso Deus. E é interessante porque a introdução, que não nos traz muita informação, mas ela segue o mesmo padrão dos demais profetas, quando ele diz palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Talvez uma outra curiosidade que poderíamos trazer é que a palavra, o nome Joel, significa Javé é Deus. Essa primeira parte aqui que nós temos, Jo, tem como raiz Javé, e o El no final, Joel, o El no final é Deus. Então, Javé é Deus. Portanto, nós teremos agora o prazer e o deleite em expor esse livro, pela graça do Senhor, e entender o que Deus requer de nós como igreja de Jesus. Agora eu convido a abrir em Joel, é o segundo livro, o segundo profeta menor que temos. Primeiro é Oséias, depois Joel, e nós vamos ler o capítulo 1, de 1 a 20. Livro do profeta Joel, capítulo 1, do verso 1 até o verso número 20. E diz assim a palavra do Senhor, Joel, capítulo 1, de 1 a 20. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra os seus sarmentos, se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a videira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação.
promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos, e da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Oremos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos por esta palavra, que demonstra, ó Deus, o teu caráter por meio de teu Filho. Ó Deus, dá-nos temor, dá-nos um coração piedoso, um coração absolutamente preocupado com a nossa vida diante de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender que muitas vezes maldições caem sobre a nação, porque o Senhor deseja mostrar ao Teu povo que Ele está distante de Ti e precisa se achegar. Fala, portanto, ao nosso coração. O mesmo Espírito glorioso, bendito, o Teu Espírito, ó Pai, que também é o Espírito de Cristo, que inspirou Joel, este profeta desconhecido, ele venha também agora abrir a nossa mente e dilatar o nosso coração, para que entendamos a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa primeira parte que vai do capítulo 1, verso 2 até o capítulo 1, verso 20, como eu disse, que faz parte da primeira divisão do livro de Joel, ele vai trazer aqui uma mensagem clara. Ele vai falar do Deus tremendo e soberano sobre a criação e a nação. Vai nos apresentar um Deus que poderia ter a aparência de uma divindade afastada do povo, um povo que não tinha mais nenhum zelo para com ele, mas ele vai dizer, Joel, que esse Senhor, Deus, é tremendo, é soberano, e ele age com a criação, e age sobre o seu povo, e age sobre a nação, para demonstrar que ele é o Deus Todo-Poderoso. E é interessante porque nós vamos encontrar aqui, nesse texto, do capítulo 1, verso 2 até o capítulo 1, verso 20, manifestando aqui uma catástrofe na vida daquele povo. E ele introduz nos versos de 2 a 4, mostrando a natureza peculiar que deveria estar no coração daquele povo. Vejam que ele começa falando um oráculo a todos os velhos e habitantes, é o que nós vamos encontrar no verso 2, quando ele diz: ouvi vós velhos, ou anciãos, ou presbíteros, ou líderes, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Aqui, como eu disse, Joel, ele não traz a figura do rei, ele não menciona um rei, mas ele vai falar de uma liderança que está acima da nação, e ele vai mostrar que estas pessoas, porque a expressão velhos, como eu disse, traz a ideia de líderes, e a expressão habitantes traz a ideia de população. Ele vai dizer: prestem atenção, porque eu trarei aqui para vocês algo que deve ser lembrado constantemente. A impressão que nós temos é que houve de fato uma desgraça no meio do povo, mas o povo não entendia aquilo que Deus estava trazendo, e isso é muito triste, porque quando nós temos a visão apenas horizontal, e não entendemos a mão de Deus agindo sobre as nações, sobre a igreja, sobre a nossa vida, isso faz com que não aprendamos
a lição que o Senhor quer nos trazer. Por isso Joel ele vai dizer algo aqui muito interessante no verso 3. Ele diz que estas catástrofes e o que está por trás dessas catástrofes devem ser constantemente lembrados. Ele diz: narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração, e passem sempre essas informações, mostrando de fato quem é Deus e quem é o Senhor. E qual é o conteúdo dessa mensagem? O que os pais deveriam passar para os filhos, e esse para os seus filhos, e assim sucessivamente. O que os líderes, os anciãos e os habitantes deveriam estar atentos à obra do Senhor. E ele vai falar de uma tragédia. E essa tragédia, ela é demonstrada em dois aspectos. Primeiro, pela invasão de gafanhotos. E segundo, pela secura, pela sequidão da terra. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei da época em que trabalhei como missionário na África, mais precisamente em Cabo Verde, na Ilha do Sal. E aquela ilha, ela foi invadida por gafanhotos. E irmãos, olhando para o que Joel está dizendo, eu acredito que o número de gafanhotos que invadiu aquela ilha não chegava nem à metade do que ele diz aqui. Mas eu posso dizer uma coisa: é um terror. Porque os gafanhotos, eles voam juntos, e eles ficam fazendo zigue-zague, e por vezes, quando eles se juntam muito, eles fazem sombra, e eles então vão em direção às plantações, e eles caem sobre a plantação, e sabe-se que não há o que fazer, e ele há de destruir tudo, ele há de comer tudo. E eu percebi o desespero dos fazendeiros ali, cabo-verdianos, vendo aquela situação. E eu me lembrei daquilo que o Senhor trouxe sobre o Egito. Eu não me lembrei de Joel, mas eu me lembrei do Egito, da praga dos gafanhotos. Portanto, há uma linguagem aqui que traz terror, porque o que Joel está dizendo é que nada sobrou. Ele fala aqui de 4 tipos de gafanhotos, mas não são gafanhotos diferentes, mas são atitudes diferentes desses insetos. Ele diz no verso 4 que deixou o gafanhoto cortador, que é o primeiro grupo, comeu o gafanhoto migrador, o segundo grupo. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, o terceiro grupo. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Em outras palavras, Joel está dizendo: será que vocês não percebem toda essa destruição da plantação? Tudo foi destruído. E há de fato aqui uma desgraça sobre o povo. E aí o profeta, ele começa agora a chamar a atenção do povo com relação a toda essa desgraça sobre Judá. Ele começa no versos 5 e 6, dizendo que os bêbados, os ébrios, aqueles embriagados, eles deveriam lamentar. E essa linguagem que nós encontramos: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. O que nos chama a atenção é que Joel está dizendo mais ou menos o seguinte: você que tem a sua alegria, porque o vinho era sinal de alegria, a videira ou a vide era sinal de alegria, você que tem a sua alegria embebecida, não uma alegria que vem do Senhor, mas uma alegria que depende do vinho, você deve se desesperar, porque não há mais uva, não há mais vide, não há mais nada, tudo de fato foi consumido. E vejam que quando ele fala acerca da vide, ele também vai falar acerca da figueira. No verso 7 ele diz: fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. A ideia aqui é que esses gafanhotos eram tão vorazes que eles comeram, eles ruíram com a casca das árvores, começaram a roer aquele material, e essas cascas elas começavam a cair, e essas árvores ficavam desnudadas, e não havia fruto, não havia folha, não havia casca, e tudo estava sendo destruído diante daquele povo. E é claro que se o vinho, ele simbolizava a alegria, a figueira, ela também simbolizava a prosperidade, fertilidade, bênção do Senhor.
Portanto, o que o profeta, que também é um poeta, está dizendo aqui é que Deus está tirando a sua alegria, Deus está tirando a sua prosperidade, Deus está tirando a sua fertilidade, Deus está retirando a sua bênção de sobre vocês. E aí então o profeta deixa muito claro que toda aquela desgraça era a manifestação do Senhor para retirar daquele povo uma confiança fútil e oca, uma alegria que não vinha dele, uma prosperidade que não era atribuída à sua mão poderosa, uma fertilidade que não era atribuída à sua atuação no povo, e a bênção que eles achavam desfrutar, de fato não vinha do Senhor. E aí então o Senhor Deus, Ele não destrói apenas aquela alegria ébria, bêbada, embriagada, Ele não destrói apenas aquela prosperidade, aquela fertilidade e aquela bênção que estava circunscrito à atuação humana, mas o Senhor também atua no templo. Versos 8 e 9 diz assim: lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O que Joel está dizendo é: Deus destruiu a alegria de vocês, Deus destruiu a prosperidade de vocês, Deus destruiu a fertilidade de vocês, Deus retirou a sua bênção de sobre vocês, Deus destruiu a possibilidade de vocês prestarem culto ao Senhor, porque não há o que oferecer, não há o que mostrar diante de Deus. Deus não atuou apenas na casa, no trabalho, no dia a dia, mas Deus também atuou no próprio templo, porque aquele povo estava distante do Senhor, aquele povo que cultuava como uma coreografia, não tinha o seu coração no Rei do Universo. E é por isso que nós entendemos a grande tristeza de tantas pessoas que têm uma alegria que não vem de Deus. Por isso, quando acaba o vinho, essa alegria se vai. Que tem prosperidade e fertilidade, e tem como bênção aquilo que não vem do Senhor. Por isso, quando o Senhor retira, a aniquilação. E o que é pior, pessoas que vêm aos cultos, que frequentam os cultos, mas que não têm o seu coração em deleite para com Deus, não tem discernimento do que é um culto solene, não entende a gravidade, a profundidade. E aquele povo então que era bêbado, era cego, era orgulhoso, era soberbo e era falso na sua adoração, eles agora sofrem pela mão do Senhor, que age com os gafanhotos para destruir tudo aquilo em que eles confiavam. É por isso que Joel vai mostrar a situação desse povo, meus amados, a partir do verso 10. E Joel vai utilizar aqui expressões fortíssimas. Joel vai falar no verso 10, por exemplo, de assolação, ele vai falar de luto, ele vai falar de destruição, ele vai falar de sequidão, e ele vai falar de murcho, ou seja, aquilo que murchou. No verso 11, ele vai falar de vergonha, ele vai falar de uivo, ele vai falar de morte. E no verso 12, ele traz o resumo, quando ele diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Ou seja, Deus destruiu tudo. E isto veio da mão do Senhor. É por isso que quando nós olhamos para as nações do mundo, tudo o que acontece nessas nações vem e acontecem pela atuação soberana do nosso Deus. O Brasil hoje está como está, não é porque o homem tem forças
para sublevar, para enganar, para tomar o poder. Não. O Brasil está, como um país de vergonha, como um país de corrupção, como um país sem esperança, como um país que tirou a alegria e a segurança de muitos que se dizem confiantes no Senhor, porque se dizem servos de Deus, dizem que no Senhor está a sua confiança, mas agora estão como que meninos de um lado para o outro, desesperados com essa situação. O profeta Joel diz: quem fez isto foi o Senhor, para que de uma vez por todas a sua alegria não seja num governo de direita, para que a sua segurança não seja em um governo liberal, para que a sua prosperidade não venha em um governo que não interfere no trabalho e no trabalhador. Isso vem de Deus. E se você não aprende isto, então o Senhor Deus vai atuar, vai retirar tudo aquilo em que nós confiamos, para que abramos os olhos, para que caiamos de joelhos e busquemos ao Senhor. É isso que Joel está dizendo. É isso que Joel nos mostra. Por isso ele vai dizer o que resta a esse povo, porque a Escritura Sagrada nos diz: se Deus é por nós, vamos repetir novamente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora você já inverteu isso. Se Deus é contra nós, quem será por nós? É por isso que o profeta, no verso 13 e 14, solenemente, ele diz: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, ou seja, os líderes, todos os moradores da terra, ou seja, o restante, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Não adianta tentar os esquemas políticos e econômicos, não adianta de alguma maneira fazer campanha e torcer para que a situação vire. Nós temos que nos prostrar diante do Senhor, trazendo para a nossa situação, quando esse governo corrupto assumiu, qual foi a sua atitude e a minha atitude, meu irmão? Você se ajoelhou e disse: Pai, esse homem está lá porque o Senhor é soberano, porque o Senhor quer me tratar. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia dos meus irmãos, não no sentido de morarem num Brasil que seria o paraíso do planeta Terra, mas para que nós tenhamos a nossa alegria, a nossa prosperidade, a nossa fertilidade, a nossa bênção do Senhor. Quantos fizeram isto? Muitos foram para a porta dos quartéis. Ok, isso é democracia, isso em si não está errado, mas quantos antes de irem lá estavam de joelhos buscando ao Senhor com um pano de saco sobre o corpo, se humilhando diante do Senhor, entendendo que Deus é o Senhor do universo e que os gafanhotos de Brasília foram enviados por Ele para corroer o seu dinheiro, a sua confiança, a sua liberdade. Eu não estou dizendo, amados, que devemos ser alienados, não é isto. Por isso eu disse, os que foram para a porta dos quartéis, ok, nenhum problema quanto a isto. Mas o que incomoda e o que o profeta está trazendo aqui é o que vem antes disto. Como está o meu coração? Como eu entendo toda essa situação que surge? Por isso, quando Joel fala
deste momento de catástrofe, de desesperança, de destruição, onde não há nada, nem sequer ofertas para o culto, o Senhor Deus retirou, porque Ele não queria mais os cultos que eram oferecidos a Ele. Joel vai fazer aqui agora uma relação destas catástrofes, que vêm da seca e vêm dos gafanhotos, porque o cenário aqui não é apenas os gafanhotos que vêm e comem. Esses gafanhotos, eles arrasam com tudo, e quando eles vão embora, o Senhor Deus manda um sol causticante que seca o que sobrou, e não há nada senão um deserto. Não há nada senão um deserto. Não há nada senão um deserto, sem esperança, sem rumo, apenas desespero. E Joel, então, como um servo de Deus, ele faz aqui a relação de tudo isso com o dia do Senhor. E aí no verso 15, ele traz uma afirmação que deve fazer o nosso coração derreter, como certamente fez o coração daqueles homens e mulheres de Judá, quando ouviram este oráculo do Senhor. No verso 15, o profeta diz assim: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. Em português, não dá para entender exatamente o que esse poeta do Senhor, esse profeta está tentando dizer, mas esse verso 15, ele traz aqui um jogo de palavras, e ele traz aqui uma expressão: ah, que dia! Essa expressão é de desespero, essa expressão é de angústia. E aí então, quando ele fala disso, ele lembra do dia do Senhor, o dia do Deus Todo-Poderoso, e ele diz: esse dia está perto, e vem como assolação do Todo-Poderoso. A tradução em português, ela não está conectada com a forma como o profeta falou. A tradução é correta, mas as palavras não há como, porque é de outra língua. Mas o que o profeta Joel está fazendo é uma relação de duas palavras no hebraico. E, por favor, irmãos, me permitam pronunciá-las. A palavra traduzida por assolação em hebraico é shod, e a palavra traduzida por Todo-Poderoso é Shaddai. Portanto, o que ele está dizendo aqui é algo terrível. Ele está dizendo que viria sobre aquele povo uma assolação do assolador, o Deus assolador. Viria sobre eles uma destruição do Deus destruidor. Viria sobre aquela nação a morte de um Deus matador. É por isso que ele começa dizendo: ah, que dia! Enquanto vocês estão preocupados em resolver essas questões, Deus está preparando como o Deus Todo-Poderoso, e olhando para o hebraico como o Deus assolador, como o Deus vingador, como o Deus matador, como o Deus violento. Ele está preparando a destruição de todos vocês, e isso vem como o dia do Senhor. E isso mostra claramente que faltava naquele povo o temor do Senhor. Por isso ele novamente, a partir do verso 15, ele repete de novo: acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos, e da casa de nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E ele fala dos animais que gemem, no verso 18, como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Em outras palavras, ele está dizendo:
a destruição do Senhor vem como manifestação da sua ira, e o que ele está chamando a atenção desse povo é que esse povo não era sábio. Porque qual é o princípio da sabedoria? É frequentar as melhores universidades do mundo? É ter diploma de doutor ou de livre docência? É conhecer toda a filosofia e toda a ciência? É isto? Não. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E nesse contexto que nós encontramos aqui, temor é medo. Para que não haja nenhuma dúvida, em algumas porções da Escritura Sagrada, ele fala de temor e de tremor diante do Senhor. Porque aqueles habitantes de Judá, eles não temiam ao Senhor, eles não tremiam diante do Senhor, portanto faltava discernimento sobre o significado do dia do Deus poderoso, o dia do assolador, o dia de El, Deus, Shaddai, destruidor. Faltava discernimento, e por isso não só os homens, mas a criação como um todo gemia. Toda a parte vegetativa já estava destruída, e agora os animais do campo, os animais das florestas, os animais dos currais, estavam todos ali, simplesmente clamando em desespero. Por isso, amados irmãos, eu quero dizer uma coisa clara para vocês, e eu não sou profeta como Joel. Mas talvez você tenha esperança de que o Brasil vá melhorar, não é? Eu não sei o que Deus tem para nós. Eu não sei o que Deus tem para a sua igreja. Mas certamente, o que Ele fizer, não há como fugir da sua mão. Por isso, quando nós olhamos para esta situação, nós encontramos aqui o que o profeta diz ao povo, versos 19 e 20. Ele diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Ou seja, a ti, ó Senhor, clamo. E é por isso que ele vai convidar os líderes, os sacerdotes, para que eles primeiro se encontrem no templo, se ajoelhem diante do Senhor, façam um jejum e clame ao Senhor, para que Deus use de piedade diante deles. E meus amados, quando nós olhamos para um Deus que sim, é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade, mas é um Deus vingador, um Deus que se ira, um Deus que conhece todos os meandros da minha vida e da sua vida, nós precisamos clamar mais, nós precisamos ansiar por santidade, nós precisamos dizer: Senhor, ajuda-me, para que eu não venha oferecer a Ti um culto que poderá ser destruído, porque a nossa nação no futuro pode ter um governo, quem sabe este, que vai sancionar um decreto dizendo que está suspenso todos os cultos religiosos por 1 ano, e quem insistir será preso. De onde você acha que isso virá? Apenas da mente sórdida da esquerda? Joel diz: a Ti, ó Senhor, clamo. A Ti, ó Senhor, a minha única esperança, o meu lastro, porque certamente o Senhor é aquele
que há de ouvir o clamor do seu povo, porque quando olhamos para este cenário e para aquilo que o profeta nos convida, nós fazemos claramente a aplicação em Cristo Jesus. Por isso eu lembro de Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 10, quando João na ilha de Patmos ele diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me, isso é João, para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva, lã como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Amados, nós precisamos entender o que é o Cristo glorificado. Precisamos entender o poder e o temor que deve surgir no nosso coração diante do Cristo. Precisamos olhar para Ele com mais cuidado, precisamos olhar para Ele com mais santidade, precisamos olhar para Ele com mais respeito. Por isso que quando eu ouço mentiras de pessoas dizendo que sonhou com Jesus, que viu Jesus numa visão, isso é mentira. Porque João, esse verdadeiramente viu a Cristo, e ele caiu como morto. Ele não suportou a presença do Deus Filho. Mas quando nós olhamos para esta figura, quando nós olhamos para a atitude de desespero do apóstolo, no verso 17, quando o vi cair a seus pés como morto, nós também vemos neste Cristo glorioso, neste Cristo que deve ser temido, neste Cristo que deve ser adorado, nós também encontramos o Cristo que nos ama, nos protege e viabiliza o caminho da contrição. Por isto, daquele Deus Filho, na sua glória, no seu esplendor, fazendo com que aquele apóstolo tivesse como que um ataque e caísse como morto, nós encontramos a voz, que era como voz de muitas águas, como uma espada de 2 gumes, mas essa voz disse: não temas, não temas, João, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por isso, quando nós voltamos para Joel, nós entendemos que quanto mais nós tememos diante do Senhor, quanto mais nós trememos diante do Senhor, num coração verdadeiro, num coração desejoso em ser santo, puro, reto nesse mundo, quando de fato entendemos quem é Deus na pessoa de Cristo, e trememos e caímos como morto, Cristo vem ao nosso encontro, e Ele diz: filho, não tema, eu tenho as chaves, eu sou o Senhor, e você está abrigado e protegido debaixo das minhas asas. E por que eu estou trazendo esta figura do Cristo Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo como nosso fiel sumo sacerdote, como aquele que nos protege, como aquele que intercede por nós? Porque ao olharmos para Joel e voltarmos a ele diante da catástrofe, ele diz: sacerdotes, jejuem, orem, vão à casa do Senhor. Ele diz: a ti, ó Senhor, clamo.
Isso significa dizer que esse clamor poderia ser ouvido por Deus por causa da obra de Cristo, e somente por causa de Cristo. Por isso que Cristo é a mão do Pai que castiga os impenitentes, aqueles que são sórdidos, cínicos, que não temem ao Senhor. Mas Cristo é a possibilidade do clamor, Cristo é a possibilidade da oração, Cristo é a possibilidade da contrição, Cristo é a possibilidade do perdão e do ouvir do Pai para nos trazer bênção novamente, porque Ele é o abrigo para todo o coração contrito. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus e abrirei as comportas, e toda sorte de bênção cairá sobre o meu povo. Quanto menos tememos, mais o Senhor vem contra nós. Quanto mais tememos, mais Ele nos abraça. Quanto menos tememos, Ele diz: tema, não brinque. Quanto mais tememos, a voz doce diz: não tema, filho, não tema, eu estou aqui. Esta é a obra de Cristo, e a obra de Cristo está presente na profecia de Joel, porque ao mesmo tempo em que ele fala da assolação desse Deus destruidor, desse Deus irado, ele também fala da grande possibilidade do caminho do arrependimento, fazendo com que o Senhor Deus traga bênçãos, e ele vai falar exatamente sobre isso. A partir do capítulo 2, verso 28, que se o Senhor Deus quiser, veremos com a promessa do derramamento do Espírito e toda a restauração do povo, e Deus agindo com misericórdia. Somente por causa de Cristo, na sua obra, nós que estamos escondidos em Cristo, podemos orar e clamar. Por isso a solução da nossa vida, na nossa nação, e eu não estou falando aqui de bens materiais, eu não estou falando aqui de riqueza material, eu estou falando de vida plena na presença do Senhor, é por meio de Cristo. Porque Cristo foi aquele que chicoteou os cambistas no templo, mas Cristo foi aquele que acolheu os contritos de coração. Por isso, amados, diante das desgraças da vida, há esperança em Cristo Jesus. A Ti, ó Senhor, clamo. Diante de Ti, Senhor, eu jejuo, mostrando a minha falência, a minha pequenez, a minha inferioridade diante do Senhor. A Ti, ó Senhor, eu bato no meu peito, confessando o meu pecado, e temos a certeza de que o Senhor há de nos ouvir, por causa da obra de Cristo Jesus. Aquele que fez João cair como morto, com a sua voz e muitas águas, foi o mesmo que disse: não temas, eu estou com as chaves nas minhas mãos. Por isso eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações para a nossa vida, com base nesse texto e com base na obra de Cristo sobre nós. E a primeira aplicação é simples, amados: nós precisamos abandonar o cinismo e devemos temer e tremer diante de Deus. Nós precisamos entender o que é estar constantemente diante da sua face, coram Deo. Precisamos entender que em todos os momentos da minha vida eu estou desnudo diante do trono do Senhor. E eu quero dizer para todos vocês que isso faz o meu coração, o coração do Alfredo, tremer, porque eu sou pecador, e como de fato eu preciso desenvolver esse temor do Senhor, sabendo que Ele está a olhar para mim constantemente, porque eu preciso entender
que não apenas devo tremer e temer diante do Senhor, mas entender que Ele estabelece o juízo sobre a terra. Ele é o Senhor. O nosso Deus não é como um mero Papai Noel, ou como um bonachão, ou seja, como for, alguém que não tem sentimento, e alguém que tudo está bem, alguém que é pacifista, alguém que está numa boa. Não, Deus é um Deus sério. Ele possui uma lei, e esta lei, ela precisa ser cumprida na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele é quem estabelece o juízo sobre a terra, Ele é quem estabelece o juízo sobre os continentes, Ele é quem estabelece o seu juízo sobre o Brasil, Ele é quem estabelece o seu juízo sobre Roraima, Ele é quem estabelece o seu juízo sobre a nossa cidade. Por isso, amados, ao mesmo tempo em que devemos tremer e temer diante do Senhor, como aquele que estabelece o juízo, ou como nós encontramos aqui no verso 15, que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como destruição do todo destruidor. Também é o Deus que ouve o nosso clamor, e ouve a nossa oração. É o Deus que, se há pessoas neste momento dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sendo uma oração sincera, feita por meio de Cristo, Ele ouve o nosso clamor, e nós podemos sair daqui de maneira diferente da forma como nós entramos, e podemos sair daqui com o desejo, por meio do temor do Senhor, em ter uma vida mais santa, mais reta, mais justa diante do Senhor. Buscar a santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus, e o Senhor Deus tem interesse no seu povo. Por isto, Ele proporciona atos benevolentes, ainda que doam, ainda que lacerem, ainda que firam, ainda que nos traga desespero momentâneo. O Senhor Deus é gracioso para nos fortalecer diante da sua graça e da sua misericórdia. Saiba disto, ó eleito de Deus, saiba disto, ó eleita de Deus. Clame, e o Senhor ouvirá o seu clamor, por causa da obra de Cristo Jesus. Por isso, o clamor que nós realizamos não é inútil por causa de Cristo, o Cristo que nos protege, o Cristo que intercede por nós, o Cristo que nos ama, o Cristo que foi capaz de dar a sua vida por nós, o Cristo que cumpriu toda a lei em nosso lugar, o Cristo que, sabendo das fraquezas humanas, se compadece de nós de maneira toda especial, o Cristo que é o nosso vivo, puro e novo caminho a Deus. Nós estamos num culto solene, em nada na sua essência diferente daquele culto que foi celebrado no Sinai, ou em outros momentos. E nós estamos na presença de Deus, e sabe por que não caímos mortos? Porque entre nós e o Senhor Deus Pai está Cristo, intercedendo por mim e por você. Que o nosso coração se encha de temor, porque por um lado, nós precisamos entender o que deve ser feito, a começar pela própria liderança da igreja. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, ó líderes, convocai uma assembleia solene, ó líderes, congregai os anciãos, ou seja, o restante da liderança, todos os demais dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O templo simboliza a presença de Deus, a morada de Deus. Traga-os à presença do Senhor, por meio de Cristo, e que possamos dizer com um coração sincero: a Ti, ó Senhor, clamo,
e certamente o Senhor ouvirá o meu e o seu clamor. Eu não sei o que nos aguarda no Brasil, não sei. Não sei o que está preparado para nós. Eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza: temamos a Deus e estejamos debaixo das asas de Cristo, porque certamente com isto a nossa alegria não vem da embriaguez, a nossa esperança não vem das figueiras, mas a nossa alegria vem do Senhor, e a nossa esperança vem do seu amor e do seu cuidado para conosco. Fiquemos de pé. Convido o presbítero Joaquim a vir à frente e orar ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que falar diante de Ti, Pai, um Deus santo? Quando ouvi a Tua voz, Pai, Tu sabe que meu coração se envergonha na Tua presença, Senhor, porque Tu me conheces como ninguém mais, Pai. E Tu sabes que tenho pecado contra Ti, Deus, como eu tenho Te ofendido, tanto em palavras, como pensamentos e minhas atitudes, Pai. Como preciso aprender a Te temer mais e mais, Senhor. Como me envergonho perante a Tua noiva, porque tenho blasfemado, sim, o Teu nome, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia da minha vida e dos meus irmãos que também têm entendido isso. Perdoa-nos, Pai, porque precisamos ouvir Tua voz de maneira mais dura para temermos. Perdoa, Senhor, porque seria tão maravilhoso se, ouvindo Tua voz mansa e doce, temêssemos. Pai, nos enche de arrependimento. Obrigado, Deus, porque mesmo ouvindo isso que ouvimos aqui hoje, podemos sair daqui alegres e felizes e contentes, apesar de quebrantados e humilhados na Tua presença. Isso só é possível, Pai amado, porque há um sumo sacerdote perfeito, santo, o próprio Deus Filho. Obrigado, Senhor Jesus, pela Sua presença em nosso meio, de um povo de lábios impuros, um povo de impuros lábios, Senhor. Obrigado por tamanha misericórdia e graça que o Senhor nos dá de conviver entre nós. Obrigado ao Santo Espírito, Deus Espírito Santo, por nos exortar a todo momento. Quantas vezes eu tenho desprezado isso em minha vida, Pai? Quantas vezes no dia a dia eu tenho desprezado aquilo que é trazido à minha mente, que é a Tua palavra me repreendendo, e eu desprezo, Pai. E Tu sabes que isso é verdade, Senhor. Obrigado, Deus amado, pelo púlpito, porque foi Cristo que falou para nós hoje. Obrigado, Deus, porque saímos daqui com lágrimas de arrependimento, tristeza, coração apertado, mas também saímos, meu Pai, convictos que Cristo pagou o preço. E nele temos o renovo. É neles que saímos daqui, olhando para essa semana, crendo que iremos, meu Pai, perseverar mais em santidade, clamando por Cristo, pelo Teu Santo Espírito que nos ajude em
todas as nossas falências de recurso. Ó Deus, nos ensina e nos dá força para não lutar com as nossas forças, mas com a Tua graça, com os joelhos dobrados, orando. Ensina-nos nós, pais, líderes da nossa casa, Pai, dos nossos lares, a levarmos nossas esposas e filhos em coração contrito. Ensina-nos, meu Pai, a ter no culto doméstico um momento de verdadeira contrição e arrependimento, uma preparação para o culto solene no dia do Senhor, Pai. Perdoa porque sabemos que como igreja não temos sido constante nesse meio de graça. Traz sobre nós, homens dessa igreja, arrependimento, vergonha diante de Ti, Pai, e diante daqueles que o Senhor deu para que nós cuidássemos. Ajuda aquelas irmãs que não têm um homem no lar, ser com elas fortalecendo-as também, ser com os jovens dessa igreja, meu Pai. Ajuda-os a serem forjados homens e mulheres que Te amam e que Te temem. Ser com as crianças, essa semente santa. Dá-nos a nós, homens mais velhos e mulheres, a guiá-los no caminho do temor, a falarmos o que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossas vidas, que não sejamos encontrados distraídos como nécios, como covardes, como ímpios, Pai, mas como homens e mulheres que Te amam acima de todas as coisas, que não tem nesse mundo, meu Pai, nenhuma esperança de paz genuína, mas que olhamos para Cristo, o Senhor da glória, sabendo, meu Pai, que neles também temos misericórdia, para que naquele dia, o dia tão temido do Senhor, mas que para nós será um dia de regozijo, mas para aqueles que não Te temem, será um dia de angústia, desespero e morte eterna. Mas em Cristo, e somente para a glória dEle, nós entraremos no nosso descanso eterno. Enche nossa mente e coração dessa convicção, Pai, e que isso nos dê paz nessa terra passageira, que como peregrinos forasteiros, como arautos do Rei, possamos viver aqui, convictos que é apenas um sopro de vida. A vida verdadeira já nos foi dada em Cristo. Leva-nos assim, com essa alegria, essa paz que excede todo entendimento, que enxuga nossas lágrimas e nos dá certeza que somos Teus, e é o Senhor que nos guarda de tudo que há nesse mundo. E isso, Pai amado, nos basta. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra dura e amorosa. Te louvamos, e ser conosco para vivermos de acordo como Te agrada. Corandel. Obrigado, Senhor, por Cristo. Te louvamos em Cristo, e é em nome dEle que nós Te agradecemos por todas essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. E agora que a doce graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, que nos escolheu para sermos filhos, e toda obra com a presença do Espírito do Senhor, o Espírito do Pai e do Filho, entre nós, estejam sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhados nesta terra, até que Cristo volte. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Vamos encerrar, porém, quero chamar aqui o Ellison, a Rejane e o Davi. Estão aí? Esses irmãos, diácono Ellison, Rejane, sua esposa, e Davi, depois de muitos anos entre nós, eles estão retornando, ou pelo menos indo para Brasília, vão morar ali naquela cidade, transferidos como militares. E nós queremos, portanto, orar, pedindo a Deus para que Deus os ajude, para que Deus seja misericordioso na vida desses irmãos, e também dizer muito obrigado, Ellison e Rejane, pelo muito que vocês fizeram aqui entre nós. Nós reconhecemos o trabalho de vocês, e nós sabemos que vocês serão grande bênção onde quer que estiverem, vão frutificar onde quer que sejam plantados pelo Senhor.
Vamos orar mais uma vez. Ó Deus e Pai, nós despedimos os teus servos. Depois de todos estes anos aqui, de comunhão, amor, trabalho, serviço, despedimos os teus servos. E pedimos para que o Senhor os leve, ó Deus, para Brasília. E ali o Senhor, ó Deus, seja o amparo desses queridos. E que naquela cidade, ó Deus, eles venham testemunhar de Cristo Jesus e que o teu nome seja glorificado. Toma conta, portanto, ó Deus, de cada um deles. Sê com o Ellison, suas lutas, o seu trabalho, que ele tenha o amparo do Senhor e que Cristo seja glorificado ali naquele quartel. Sê com a Rejane, o seu trabalho em casa, como doméstica, como mãe, como esposa. Ajuda a tua serva, ó Deus. Sê também com o Davi, que o Davi cresça em graça, estatura, sabedoria e conhecimento do Evangelho, e que todos eles sejam bênção onde quer que venham congregar, e que também sejam abençoados por Ti, por meio daqueles irmãos e daquela liderança. Obrigado, ó Deus, por esses anos tão agradáveis na presença dos Teus servos, e nós pedimos para que o Senhor os leve na Tua santa paz. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. O Ellison e a Rejane e o Davi vão ficar aqui na frente, nós vamos cumprimentá-los. Antes, porém, eu pergunto se há algum visitante aqui pela primeira vez. Tem? Levante a mão, por favor. Tem alguém aqui pela primeira vez? Temos aqui uma jovem. Tem mais alguém? Temos lá atrás também uma outra jovem. Eu vou pedir para que o Brad, por favor, leve o microfone ali para aquele rapaz. Depois você, como um bom... pode ficar aqui na frente, Ellison. E depois você, como um atleta, vai correr lá atrás para aquela senhora lá. Como é seu nome, querido? Fique de pé, por favor. Como é seu nome? Abraão. Abraão, muito bem. Seja muito bem-vindo, Abraão. Já te convido para permanecer aí. Depois a gente vai ter uma conversa bem interessante, viu? Você e outras crianças são muito bem-vindos. Vai receber o abraço aí da Sandra. Que Deus o abençoe. E os pais também estão aqui pela primeira vez. Como é seu nome, querido? É Jefferson. Jefferson. Isadora. Isadora. Sejam muito bem-vindos. Recebam um abraço aí das pessoas que estão ao seu redor, por favor. Que Deus abençoe. E agora lá atrás, como diácono, né? Tainá. Como é seu nome? De pé, querida, por favor, só para você receber um abraço. Cadeira onde que a